Olá, bem-vindos, bem-vindas ao podcast GPS Jurídico. É um prazer estar aqui vocês novamente com a gente. Hoje um tema, mais um, né? Entre todos, 8º episódio. Tema super especial. Convidado também, novamente, é a segunda vez que está chegando aqui. É a primeira vez que alguém vem 2 vezes. É o Júlio Ballerini, nosso amigo, grande amigo, parceiro. Temos muitos processos juntos. O Júlio é juiz aposentado, advogado, grande advogado, professor e principalmente uma ótima pessoa. Por isso que está voltando aqui para falar sobre um tema super bacana, que muitos de vocês talvez nunca tenham ouvido falar. O tema hoje é Entre Bens e Bitcoins, a nova era da herança digital. Herança digital, o que é isso? Bom dia, Julião, bem-vindo novamente, um prazer ter você aqui. Bom dia, César, bom dia a todos, obrigado pelo convite e pelas suas palavras, né? O Dr. César aí, que é um ser humano excepcional. A gente aqui faz de tudo, né, para tentar garantir uma vaguinha no paraíso. Né? E Júlio, então assim, o que você acha desse tema? Porque assim, a gente tem na história, tínhamos processos físicos e mudamos para processos digitais. A gente vive já essa nova era. Muitos advogados até abandonaram a advocacia porque não quiseram aprender isso aí. Tivemos a rádio e hoje a gente tem isso aqui que a gente está vivendo hoje, o podcast. A sociedade está evoluindo. Sim. Temos a herança física, então o cara tem uma casa, uma fazenda, um apartamento, carros, e ele morre. A herança é transmitida para os herdeiros. Mas agora também tem a herança digital. Tem as redes sociais, tem o canal do YouTube, tem até o OnlyFans. A pessoa lá está no OnlyFans ganhando 100 mil reais por mês. Sofre um acidente e morre. Para onde vai esse patrimônio? Isso é herança digital? Como que funciona isso? Então, o Romano ele dizia bem, né? Mors omnia solvit. A morte tudo resolve. A morte até pode resolver para o falecido, para o decujus, né? Mas para os herdeiros aí, para a família, para credor, começa toda uma série de percalços burocráticos, né? E a herança digital, ela se refere a esse conjunto de ativos, né? Ativos e até eventualmente passivos, né? Porque o pessoal não tem isso muito em conta. Mas o patrimônio é um conjunto de ativos e passivos, tá? Que você pode avaliar economicamente, exprimir em moeda, né? Por exemplo, o teu sangue é bem fora de comércio, então ele é seu, mas ele não compõe seu patrimônio, tá? Mas os seus direitos, inclusive de personalidade, que tenham um reflexo patrimonial, eles têm valor econômico, podem ser mensurados. Então, na sua morte, né, automaticamente, por um mecanismo que nós chamamos de princípio de Sezini, a propriedade passa automaticamente para os herdeiros. A posse não necessariamente, mas a propriedade passa naquele primeiro momento. No momento em que o cidadão faleceu, nesse exato momento, minuto, segundo, a propriedade passa para os herdeiros. No mesmo segundo, eu vou até te dizer. É o princípio da Sezini, né? Sezini do francês, agarrar com a mão, tá? Isso vale tanto para a herança física, como para essa questão do ativo digital. Né? Hoje nós temos o cara que tem Bitcoin, o cara que vive, como você bem colocou, o cara que vive da sua imagem, comércio eletrônico, né? Que agrega com publicidade aí. Tem joguinhos eletrônicos, a molecada aí tem armas de joguinho eletrônico que vale uma grana. Sim. E se morre, para quem que fica essa arma eletrônica? Então, aí é que entra a pegadinha da coisa, tá? Por quê? Porque, veja bem, no momento em que a pessoa morre, ainda não tem inventariante. Concorda? Inventariante é a hora que comunicar o fórum e o juiz nomear alguém. Tá? Mas já morreu, já passou para alguém isso aí. Então temos essa figura intermediária, que é o administrador provisório. Geralmente, quem está na posse do bem, administra provisoriamente, até que todos os interessados se reúnam, abram no fórum, tem 60 dias para abrir o processo de inventário, e aí o juiz vai nomear um inventariante, que vai tomar conta de tudo. Isso vale para a sucessão física. Tá? Na sucessão digital, nós temos uma outra questão. Por quê? Porque lá você tem a figura do legacy contact, que seria esse inventariante dos dados digitais. Muita gente nem sabe disso, mas na hora que ele foi no Facebook, colocou lá automaticamente que sabe aquela coisa que eles te dão para você ler e você fala os li, termos concordo? de uso? Termos de uso. Li e concordo. Você nem liu, você nem abriu, você já quer ficar livre lá para já usar a funcionalidade. Até porque se você não concordar, você perde o acesso à rede. Né? Exato. É um contrato de adesão totalmente abusivo. De adesão abusivo. E tem uma questão muito delicada. Por quê? Porque nesse li e concordo, geralmente tem que você abre mão de discutir isso no Brasil e que você aceita resolver isso por arbitragem, geralmente lá em Silicon Valley, lá na Califórnia, tá? E as regras da soft law, que é a legislação americana das big techs e tal. E aí já começa a ter um problema. Quem é que viu, quem é que sabia dessa história de legacy contact? Ninguém leu, ninguém sabe. Quem já vai aparecendo na internet, né, a pessoa que montou lá a sua divulgação, seu
seu blog, seu site, seu OnlyFans lá, que tem milhares de seguidores, o cara já tem que se preocupar com isso. Agora, como é que eu faço? Então, ele tem que entrar nas configurações lá do sistema para alterar o seu Legacy Contact, que é esse inventariante digital, tá? E convém também que faça o testamento. E com esse testamento já comunique lá, eventualmente, o provedor não, o gerenciador lá da rede digital, lá, o responsável pela rede digital. No caso das criptomoedas, a questão das bitcoins aí, você tem que tomar um cuidado acervo, porque tem a senha para negociar, tá? E o seu Legacy Contact pode chegar lá, eu sou o Legacy Contact, eu que vou querer saber o que tem aqui. Transferir para outra conta. Então, aí transfere para outra conta, até que se ele chega lá, eu sou o Legacy Contact, ainda não tem inventariante nenhum. Vai lá automaticamente. E aí, como é que você vai achar essas contas? Vai de uma conta de Bitcoin para outra conta de Bitcoin lá no Dubai. Né? Que vai ter outra senha criptografada de 53 caracteres. E aí, como é que você faz? Tá? Então, são cautelas que você já tem que se preocupar com isso desde logo, porque ela sai do padrão da sucessão normal, física, prevista no Código Civil. Isso. E ainda há uma falta de legislação específica tratando do tema. Isso que eu ia falar, porque até agora a gente está falando de termos de uso. Termos de uso dos provedores. Isso é um contrato de adesão, é privado. Sim. Aonde está o Código Civil nisso? Não está ainda. O Código Civil está na regra geral. Qual regra geral? Cesine. Só isso, por princípio da enquanto. Cesine, artigo 1784 do Código Civil. Morreu, já tem que alguém, aí uma outra pessoa já gerenciar tudo isso. E na lacuna, na falta de testamento, na falta de alteração lá junto ao mantenedor lá do serviço digital, vai chegar alguém lá, olha aqui, ó, o cara aderiu que o Legacy Contact dele era alguém indicado aqui pela Big Tech. E aí? E tá tendo muita briga nos tribunais. E tem câmaras do Tribunal de Justiça de São Paulo dizendo que vale o Legacy Contact. Ele teria mais poder que o inventariante, tá? Por que ele tem mais poder que o inventariante? Porque o inventariante ele é nomeado pela legislação para cuidar do acervo físico, não dos reflexos. Agora, é lógico, o que a pessoa já recebe numa conta, a conta bancária não foi encerrada. E isso aí o inventariante vai ter acesso da morte para frente, que é uma outra luta, né? O inventariante ele tem acesso à conta, mas das movimentações do óbito para frente. E geralmente alguém já pode ter mexido na conta do óbito para trás. Aí você tem que travar uma batalha com o banco, tá? Porque o banco fala, não, era sigilo bancário do falecido, tá? Quantos casos a gente não atua aí em que alguém se aproximou da pessoa 6 meses antes de morrer e esvaziou as contas? E pra gente depois lutar com isso. Agora imagina num ambiente de criptomoeda a dificuldade disso, e para você impedir o Legacy Contact indicado lá, e se você quiser questionar isso, é por arbitragem pela lei da Califórnia. Vai ter que arrumar um advogado lá fora para mover uma ação caríssima. As ações lá nos Estados Unidos, os custos dela não são como aqui, são custos enormes, muito caros, tá? E já gera todo um problema que a pessoa em vida podia ter já se precavido, entrado em contato aí para rever os termos de uso e falar, eu quero alterar o Legacy Contact. Meu Legacy Contact é minha mulher, meu filho. Tá? Eu colocaria alguém da confiança, tá? Ou até o meu representante financeiro, meu agente aqui para cuidar disso, provisoriamente até que o meu inventariante. Ou você coloca simplesmente, quem for meu inventariante, quando eu falecer, vai poder ser o meu Legacy Contact. E aí você tira esse problema da sua frente. Facilita a vida daqueles que são seus herdeiros. Tá? O grande problema no Brasil é que ninguém se preocupa com a sucessão. Né? A legislação ela já beneficia filhos e cônjuge. Então o cara fala, vamos esquentar minha cabeça com isso, que quando eu morrer vai ficar pro meu filho e pro meu companheiro, meu cônjuge. Tá? Eles cuidam disso. Mas tem essas armadilhas, essas ciladas que a tecnologia nos impõe. Mas, Júlio, por exemplo, se o cara tem uma rede social ali, que ele tem um contato íntimo com outra pessoa, ele tem um caso extraconjugal, e ele não quer que isso seja exposto nem para os filhos, nem para os herdeiros, e ele faz um testamento dizendo que aquela conta vai ficar indisponível. Ou uma ata notarial, acho que pode. Uma ata notarial dizendo que aquela conta, aquela rede social, o Instagram, por exemplo, que ele tem contato com outras pessoas, vai ficar indisponível, porque ele não quer que a imagem dele seja ruída ali. E os herdeiros, mesmo assim, podem imprimir o acesso e buscar judicialmente o acesso, ou a privacidade dele vai ser respeitada? Porque tem uma colisão de direito fundamental aí, né? Tem, é um tema interessante. Aí, o tema é interessantíssimo. A questão que você coloca aí é muito interessante. Aí nós já vamos separar o seguinte, tá? Lembra que eu falei? Você tem direitos que são patrimoniais, que vão compor ativo e passivo e tal. E temos aí direitos pessoais, direitos de personalidade, tá? Que tem um sistema completamente diferente do sistema do direito patrimonial, tá? Como é que a gente faz isso? Esses direitos morais ou de personalidade, tá? Se ele não tem reflexo patrimonial nenhum, eu não vou explorar isso aqui, é uma coisa particular, privada minha, tá? O direito brasileiro ele tem um princípio de ordem pública, que é a preservação da vontade do decujus, do falecido.
tá? Então, se o falecido deixa, né, a ata notarial é uma segurança, porque ela é pública e ela tem um tabelião lá que assevera que, ó, no dia tal veio o fulano aqui, ele estava eu compreendi, ele estava exprimindo sua vontade, ele não aparentava ter nenhum problema mental e ele falou isso, tá? Veja bem, isso é a vontade dele e tem que ser preservada, tá? É óbvio que se alguém depois suspeitar que ele usava essa conta para narcotráfico, por exemplo, aí o Ministério Público vai tomar as cautelas para quebrar a organização criminosa, tal. Mas a priori, quem tinha relação de afetividade com ele não vai ter isso. A pessoa pode também fazer o seguinte, olha, eu vou separar meu acervo digital em herança, que é um termo técnico, tá? Você tem a herança, tem o legado, são coisas diferentes. Herança é quando você deixa um bem determinado para uma pessoa, o carro, placa tal, chassi tal, para uma pessoa, isso é legado, tá? Agora, quando você deixa uma universalidade, um conjunto, para uma pessoa ou para ser dividido em outras, você fala tecnicamente em herança. O que nós estamos falando aqui é de direitos de personalidade que não necessariamente compõem uma herança, e esses direitos de personalidade, tá? Eles são tratados de um modo diferente no campo da intimidade. E aí você pode até separar e falar, bom, o meu patrimônio digital vai ser daqui para frente gerido pelo meu inventariante ou pela pessoa que eu estou indicando. Agora, eu quero que a minha conta, quando eu me for, seja tratada como um memorial. O nome técnico é esse. Memorial. Por que memorial? Vamos dizer que eu seja adepto do marxismo, do socialismo, e meu pai seja adepto do capitalismo de Adam Smith. Tá? Eu não quero que meu pai fique postando lá contra a função social da propriedade, né? Sim. Então aí eu posso falar, olha, quem vai gerir meu memorial não é meu pai, não é meu inventariante, vai ser o meu compadre aqui de botequim que eu ficava trocando ideias marxistas com ele aí no cafezinho, tá? Então você separa isso. E isso também não tem nada a ver com a parte indisponível que você quer. Olha, essa conta aqui, ó. Aqui ninguém mexe. Ninguém mexe e pode até falar, por uma razão de matérias de foro íntimo, porque aí você pode preservar constitucionalmente, você sabe, né? Isso. Privacidade, intimidade, recato, segredo, sigilo, que são conceitos diferentes, todos eles protegidos pela Constituição. Isso. Aí só se tiver uma outra situação constitucionalmente relevante, por exemplo, a prática de um crime, é que o órgão vai atrás. Ah, mas a minha mulher está morrendo de curiosidade para saber o que eu fiz depois que eu morri. Pera lá, ela vai ter que dar uma causa constitucional para isso. Ela falar que ela está curiosa, não vai... Acredito que a jurisprudência não vai dar razão, tá? Ô Júlio, essa questão do Legacy Contact que você falou, é a mesma coisa que o executor digital? Exatamente. Eles são sinônimos? São sinônimos. Porque eu acho que o projeto de lei fala executor digital, né? Fala executor digital, que é a figura, que é a soft law. Quem é que cria Legacy Contact? É a soft law americana, tá? E aí quando você vai na plataforma e adere a todos os planos dela, lá tá lá. Sabe que vai ter que ter um Legacy Contact. Aí a gente vai agora tentar regularizar e vai uma distância enorme entre você ter o projeto dos notáveis da comissão, do Senado, lá presidida pelo Luiz Felipe Salomão, e a aprovação efetiva. Certeza. Nós vimos isso aí no projeto do Fux. O projeto do Fux tinha coisas maravilhosas que simplesmente não passaram como inovação legislativa. Tá? Mas vamos ver, essa questão do executor digital ou Legacy Contact, ela tem que ser urgentemente resolvida, porque nós vamos ter uma norma nossa de ordem pública, porque vai dar ao juiz, ao magistrado brasileiro, o poder de falar, meu amigo, não tem soft law e Silicon Valley aqui não, nós vamos aplicar a lei interna e pela lei interna isso é matéria de ordem pública e o juiz brasileiro vai poder regularizar, que é onde está tendo problema hoje. Porque aí se o juiz brasileiro, lá no começo, o juiz brasileiro dava a sua sentença, não conseguia executar lá fora. Não conseguia fazer cumprir. Sim. E aí o judiciário começou a realmente barrar e falar, ó, vale o Legacy Contact. Tá? E aí, Júlio, surge uma outra questão que eu ia fazer para você depois, mas o contexto aqui permitiu que ela fizesse agora. A Carol Bittencourt veio aqui no episódio 4, para quem está assistindo a gente, vai lá antes de ouvir essa conversa, ouve o episódio 4 também, que fala disso. Inventário e divórcio no cartório. Porque agora está permitido de forma ampla, né? Sim. De forma bem prática. Sim. E agiliza a vida das pessoas. Sim. Agora a gente está falando de uma questão aqui que provavelmente vai envolver ação judicial. Sim. Isso esbarra naquela questão da simplicidade do cartório. Como é que fica essa... quero fazer um inventário no cartório, mas aí tem essa questão digital, herança digital. Tem que dividir, como é que eu faço? 10 segundos só para falar. Carol Bittencourt foi minha aluna, minha colega, Sim. pessoa fantástica, tá? Sim. Veja bem, o judiciário, ele está em legítima defesa, vamos dizer assim. Por quê? Porque não está aumentando o número de juízes. E o número de questões jurídicas está aumentando de um ponto exponencial absurdo. Tenho ido em Brasília, falado com o ministro, conversado, e eles falam, olha, desse jeito mesmo que nós estamos colocando determinadas práticas aqui de agilização, porque senão o Poder Judiciário não vai dar vazão. E nós não temos verba para investir numa estrutura que comporte. Aí vem essa certa terceirização
de algum serviço, né? Tivemos aí o mês passado o CNJ regulando o inventário extrajudicial até com menores. Isso. Tá? Desde que mande previamente para o promotor para ele dar uma olhada lá, ok, e volta. Tá? Então o cartorário manda Cartório lá. oficia ao Ministério Público. Né? Comunica o Ministério Público. Volta ali. Tem promotor que vai lá no cartório uma vez por mês e olha tudo. Tem gente que leva lá no cartório, ele faz a vista dele, fala que não se opõe, volta e tá tudo em paz. Tá tudo regulado. Mas agora com esse contexto da herança digital, complica a nossa vida. A questão seria essa. Qual que é a base para a permissão da atuação do serviço extrajudicial? É a jurisdição voluntária. Tá todo mundo de acordo. É não haver conflito. Então. Quando surge conflito, aí você tem que remeter ao Poder Judiciário, não tem jeito. Mas aí o Judiciário vai julgar essa questão em jurisdição de vara específica de inventário, de família, ou vai julgar na vara comum? É questão de competência aqui. Veja o que você bem, acha? se há uma discussão da Big Tech, eventualmente lá, com a família, aí é uma questão de contrato. Qual que prevalece? Vara comum. Não é vara de família, vara comum. Agora vamos dizer que tem um legacy contact indicado pela pessoa em conflito com o inventariante. Entendi. Aí a matéria de família e sucessões vai lá para a vara de família e sucessões pelo objeto controvertido. Você tem que ir na causa de pedir próxima e remota. Se o fundamento for a discussão de direito de família, vai para a vara de família e sucessões. O direito sucessório, né, conflito de testamento, aí vai para lá. Agora, se é um confronto, por exemplo, de um agente que você quer questionar que no contrato de agência dele ele extrapolou, colocou lá a cláusula que não devia, é uma questão contratual. Aí você vai para a justiça comum. Em ambos os casos, o cartório não pode dar continuidade ao inventário lá. Mas veja bem, se o cartorário não sabe do conflito, ele vai fazer um inventário. Vai encerrar ali. Vai encerrar ali. Tá? Ele faz uma sobrepartilha? Não, aí depois quem se sentir prejudicado, ele vai querer anular judicialmente. Anular o inventário extrajudicial. Ou entrar lá. Hoje eu tive terça-feira. Nossa, vai complicar tudo. Terça-feira eu tive lá num tabelionato lá em São Paulo, a gente estava conversando sobre isso. Lá na capital, eles já estão criando até um órgão supracartorário lá, tá? Para internamente eles já resolverem esses conflitos entre eles. O que eu achei uma Muito bom. Iniciativa excelente. Tá? Tive no tabelionato dos Jardins lá, disse, não, nós vamos criar uma câmara aqui para resolver isso. Eu falei, fantástico. Tá? Aí você vai resolver loteamento, vai resolver um monte de coisa ali. É mais ou menos a ideia da dashboard que você tem no direito de arbitragem. Tá? Vamos fazer meio que uma dashboard. Daria talvez para resolver esse problema aqui também, uma né? mesa redonda na dashboard lá para tentar resolver isso. Tá? Enquanto isso não vem, o prejudicado vai ter que anular a escritura de algum jeito. Aí vai ter que entrar. Aí vai se discutir isso na vara de família ou na vara comum. Mas o fato é que a escritura já vai estar pronta, o formal já vai ter sido lançado a partir dela. E enquanto o prejudicado não conseguir anular, vai produzir defeito. Tá? E tem um prazo de 2 anos, né, de prescrição do artigo 179. Para anular, né? Para anular isso aí. Se for uma questão testamentária, são 5. Se não for testamento e você quiser discutir, por exemplo, no contrato, erro, dolo e tal, aí é a decadência do artigo 179 do Código Civil. Então é complicado isso, hein, Júlio? Porque eu tô pensando que isso é uma questão profissional já, para o advogado profissional. O advogado, o jovem advogado, tá complicado para ele, hein? Tem que estudar, cara. Tem que estudar. Eu falo isso, eu tenho meu filho começando. Né? Eu falo, cara, você tem que estudar. Se você não estudar especificamente, porque a gente sai preparado hoje da faculdade, até pelas dificuldades todas de cada um. Sim. Você sai lá preparado, né? Faz a prova da OAB para lidar com as questões mais simples, né? Divórcio, um divórcio sem muita briga, né? O sem cartório é o melhor direito possível, empresarial, né? A pessoa quer levar pro cartório. Leva pro cartório, porque ali o tabelião já sabe o que vai ter que, já vai conduzindo as pessoas, dá tudo mastigado. Agora surge uma questão dessa de sucessão digital. O jovem advogado tem que se trancar num quarto, como se ele pudesse ter só aquela causa, e vai ter que procurar ou a comissão da OAB do jovem advogado, onde é que talvez ache alguém para trocar ideia com ele, ou buscar um parceiro para fazer isso junto, ou aí vai ter que se trancar no quarto mesmo, ficar uma semana, 10 dias. Quebrar a cabeça ali para insistir nisso. Tá? Estudar muita jurisprudência, porque esse tema, na falta da legislação específica, ele se constrói pela jurisprudência, ele está meio que numa coisa de common law. E como é que está a jurisprudência sobre isso, Júlio? O TJ São Paulo está favorável? Porque eu dei uma olhada aqui, está meio duro o TJ São Paulo, hein? Está muito duro no que tange a respeitar estritamente o legacy contact. Isso. Tá? Tem aí pontuais, quando a pessoa agrega um aspecto afetivo ao aspecto patrimonial e tal, aí você vê que há uma certa brecha que eles contornam e dão razão para a família, para
para o nomeado lá em testamento, mas via de regra eles estão fazendo cumprir o Legacy Contact. Por isso que é importante quem já tem essa situação, que já entre em contato com o provedor lá, fala, eu quero alterar meu Legacy Contact. Acho que tem até no Facebook, eu vi que tem um link. Dá para fazer isso. Você entra ali, né, quebra a cabeça, você acha como alterar o Legacy Contact. E aproveitando sua resposta aqui, também outra pergunta que ia ser feita depois, mas como que as plataformas podem facilitar a nossa vida nesse sentido? Porque não tem muito disso, né? Herança. Na plataforma podia ter um item lá, herança. Podia e aí vir você a parte. clicava ali. Aí, César, é o que a gente entra naquela discussão. Eu tenho até um artigo escrito sobre isso, que é um tema novo. Depois você me manda, eu coloco na descrição do nosso vídeo aqui. Isso, mas é de direito do consumidor. Que é a discussão que está tendo hoje da teoria dos grandes números. O que é a teoria dos grandes números? Eu, fornecedor, sei que eu estou errado. E eu vou fazer errado. Mas por que você vai fazer errado? Porque eu sei que dos 100% dos meus clientes, 10 vão correr atrás. Esses 10 que vão correr atrás, 5 não vão ter uma banca especializada, eu vou conseguir ganhar, vai prescrever, vai demorar, vai fazer errado, eu vou ganhar. Tá? E eu já estou contando que eu vou perder 5. Então eu já pego o que eu vou gastar hoje, quando eu tomo a minha opção errada, eu já pego hoje o que eu gastaria para indenizar 5 de cada 100 clientes meus. E ponho em aplicação bancária. Porque eu sei que esses 5 vão ganhar dali 36 meses. Para estar tirando dinheiro do meu bolso. Vão ganhar daqui 5 anos para estar tirando dinheiro do meu bolso. Essa esperteza conta que o judiciário vai dar uma indenização de dano moral baixíssima, tá? E vai mandar, quando muito, devolver com juro e correção alguma parcela. Então, eles abusam da teoria dos grandes números. Vale a pena. Como é que você sabe disso, Júlio? Várias reclamações trabalhistas contra essas empresas, a prova aponta que havia uma opção gerencial para fazer isso. Tá? Então, montadoras de automóveis que as pessoas vão processar, aí o cara lá da gerência, como testemunho, ele vai, tinha sim a ordem, e não é um caso, 2 casos, são várias reclamações trabalhistas. E depois eles correm para pôr sigilo nos processos para ninguém saber. Tá? Isso, cara, vai, por exemplo, esses PayPal, né, esses bancos, eles pegam o seu dinheiro lá do PagSeguro e tal, cara, e aplicam sem você saber, tudo com base no termo de uso do serviço. Tá? Aí depois dá um problema fiscal lá na frente, você recebe uma notificação. Por que aconteceu isso comigo? Ah, porque você autorizou o PayPal ou outro banco lá. Então isso está dando muito problema, tá? E são cautelas que você tem que tomar com seus dados digitais hoje, cara. E tem que ler, infelizmente você tem que, antes de dar lá o concordo, você tem que ler o que está sendo feito. E printar. Leia e printe o que você está concordando, para depois você ter como discutir isso aí. Que é mais ou menos o que eles acabam fazendo, né? Teoria dos grandes números. Então, para eles, cara, eu quero que você venha aderir para isso aqui num bloco. Assina tudo. E lá eles põem uma coisa séria dessa. O que eles poderiam fazer? Dar esse ênfase. Olha, aqui tem uma questão de herança. Cara, 3 parágrafos. 3 linhas, digo. 3 linhas ele explica para o cara o que está acontecendo. Você quer escolher uma pessoa da sua confiança? E aí colocava o link em apartado. Mas aí, como eles não vão fazer pela teoria dos grandes números, como você disse, provavelmente não vão fazer isso. Não. Vai ter que ter uma legislação para obrigá-los. Seria o projeto do novo código fazendo isso? Pois é, porque aí nós vamos ter uma matéria de ordem pública nossa. Então. Que tornaria impossível levar para arbitragem. Quando você fala que determinada coisa aqui é ordem pública, você proíbe que ela vire um direito indisponível ou de disponibilidade restrita. E aí a cláusula arbitral não vale. Se não tem legislação, cara, é direito... Terra de ninguém. É direito disponível. Aí eles põem uma cláusula de arbitragem, você assina, mas eu não sou consumidor. Pera lá, você está pagando a plataforma, já gira uma... Você está usando gratuitamente, cara. Como é que você é consumidor aqui? Ah, mas você está sendo remunerado. Prova que eu estou sendo remunerado. E aí você tem que discutir lá com o árbitro. Princípio competence. Você tem que discutir com o árbitro, cara. Lá na Califórnia. Entendeu? Então eles atrapalham a sua vida. Tá? Então é isso que a gente tem que tomar um cuidado. Isso é importante, que a nova legislação venha regulamentar. Sim, e por que eles não põem lá, você concorda com colocar uma pessoa da sua confiança? Porque eles passam a ter que tratar esse dado, gerenciar esse dado, controlar esse dado, eles não querem isso. Dá mais trabalho para eles. Dá mais trabalho, mais custo. Então nem aí. Fazem do jeito deles lá, pronto, e acabou. Perfeito. Julião, mais uma questão que eu acho interessantíssima, e o pessoal também que está assistindo, episódio 7, o último episódio com a Mônica Robeika, falamos sobre reforma tributária. E é um tema interessante aqui, porque quais são os impactos, como que você enxerga no seu ponto de vista, a tributação desses bens digitais na herança? Porque a tributação é um problemão na herança, né? Problemão. E agora vai aumentar esse problema ainda. E eu fico muito preocupado, muito preocupado com essa questão tributária. Porque você pega hoje uma viúva que tem a expectativa de continuar morando na casa. Mas, de repente, ela já vai ter que dar aí 20%, 25% na projeção. Né? Quem é que tem de uma hora para outra 25% disponível do seu bem que você mora para pagar um imposto? Isso é uma situação que está preocupando mesmo. Aí o pessoal vai para as holdings, né?
Porque holding, mas qual que é a questão da holding? Holding é sonegação. Holding não é sonegação. Planejamento É sucessório? planejamento sucessório, tá? E a pessoa jurídica não morre. Essa que é a grande questão. Se a pessoa jurídica não morre, a casa não está em nome do falecido, está em nome da pessoa jurídica. Pessoa jurídica não morreu, então você vai partilhar eventualmente as cotas da holding e não o imóvel. Daí já dá uma diferença boa, tá? E isso é dentro da lei. O cara que se prepara para a sucessão fazendo uma holding, tá? E às vezes tem gente que faz 2 holdings, 3 holdings. Dentro da legislação, não estou pregando sonegação aqui, que fique bem claro. Sim. Mas dentro da legislação, aí você faz isso de um modo planejado em vida, para que sua viúva não tenha problema lá no futuro. Aqui nós vamos cair na mesma história, porque a legislação ela não separa o ITCMD, né, que é o causa mortes e doação, tá? E até para fazer holding hoje, está tendo uma operação, por exemplo, no Fisco Paulista, que ele está vendo criação de empresas entre parênteses e preventivamente ele está intimando todo mundo para ver, olha, se você fez isso, já me paga que eu não vou atrás. Então ele está mandando direto, muitas pessoas estão recebendo isso. Tá? E às vezes não tem nada de errado, tá tudo certinho. Mas a pessoa se assusta. E ela fala, vou ter que procurar advogado, tá tirando lá na receita que eu já ela vai lá e acerta. Vai lá e acerta. E às vezes uma coisa que nem precisava. Às vezes sim, às vezes é uma coisa que você vai lá e acerta porque tá complicado. Mas aí a importância de você primeiro consultar um advogado. Você tem um problema de saúde, cara, você vai no médico. Porque você não tem condição de lidar com aquilo. No direito é a mesma coisa. E às vezes você gasta 50 para não pagar 500 de uma consulta. Exatamente. Tá? Mas eu posso colocar na holding os bens digitais também? Lógico. Eu posso colocar todo o meu patrimônio ali. E aí eu não morro. Eu posso pôr a pessoa jurídica, o gestor da pessoa jurídica, como meu legacy contact. Ele vai cuidar do meu canal do YouTube, vai cuidar dos meus livros digitais. Vai cuidar de tudo, tudo vai passar por ali. Sites. Você tem que ver, obviamente, o que fica mais barato. Pagar o ITCMD, né, ou o modelo de tributação depois para alterar lá de simples, para alterar né, o lucro real, lucro presumido e tal. Aí você tem que ver com o seu advogado, com o seu contador, o que compensa mais. Mas a priori você escapa dessa mordida de 25% do total. Interessantíssimo, hein? Né? E que a Mônica falou pra gente que no futuro, tá em planejamento ainda, né? Estão fazendo a legislação, várias legislações tributárias, o IBS e o CBS, que são os antigos IVA, brasileiros, que é dual, né? Vão substituir os impostos aí que a gente costuma pagar, né? Só que é o maior imposto agregado do planeta. Não tem país do mundo, país próspero. Estados Unidos não tem um IVA desse, tá? E às vezes você fala, mas Estados Unidos, eu tive um caso, só um parênteses rápido. Manda bala. Uma pessoa me ligou, recebi uma carta do fisco aqui, do IRS. Eu falei, vai atrás, cara, porque aí o negócio é complicado. Aí ele me ligou de volta, cara. Eles tinham devolvido o dinheiro, porque naquele ano a meta fiscal tinha sido cumprida e o governo americano não precisava e devolveu, cara. Eu falei, nunca vi isso. Nunca vi isso na minha vida, só lá mesmo. Tá? Agora aqui você vê que é um país que não tem uma economia organizada para ter uma carga tributária dessa. É complicado. Mas aí eu deixo para a professora Mônica, né, professor Caio, para os outros tributaristas aí analisarem. E Júlia, assim, é uma questão importante aqui, até de legiferenda para o próximo código que vier, os legisladores pensarem nisso. As questões e implicações éticas dessa transferência de contas digitais entre herdeiros, como que você enxerga isso? Ética é uma coisa muito complicada, né? Que você tem a ética do Maquiavel, né? Que é, os fins justificam os meios, e tem uma ética eudemônica e platônica, né? Que é bem diferenciada. Mas o que eu vejo, em linhas gerais, é isso. É o que eu falei, o brasileiro não tem a cultura sucessória, de planejamento sucessório. Porque, no geral, a legislação já vai meio que na vontade da pessoa mesmo, tá? Na minha falta eu quero que fique para minha mulher, para os meus filhos e tal, tal, tal. Quando ele faz um testamento, ele organiza isso e garante que isso seja feito desse modo, tá? Agora, você vê, executor digital ou legacy contact, é um cara que você nem sabe e que vai tomar decisão em seu nome, tá? Então, acho que a pessoa ela tem que partir para isso, de se programar antes, porque se programando antes, ela já vai ver quem que ela quer que tenha acesso e quem que ela não quer que tenha acesso. Com certeza. Ou ingerência sobre seus bens. E aqui nós temos um princípio de ordem pública, que é preservação da vontade do decujus, tá? A vontade é soberana, por quê? Porque é um direito personalíssimo enquanto a pessoa tinha personalidade. E nós temos até direitos que se projetam para além da personalidade. O respeito à vontade do decujus é um princípio desse, é uma decorrência da proteção da dignidade humana da pessoa viva, que se projeta para depois de sua morte. Então ela que deve ser mesmo a senhora
e não o Estado. Ela que deve ser a senhora de quem é que vai gerir isso aí. Entendi. O norteador ético é a vontade do da instituidor pessoa. ali, do testamento. Agora, o problema é que o brasileiro não se prepara, É. e aí ele acaba aderindo. Olha, na minha falta, o Estado que define aí como é que vai ser. E aí você tem esse problema de ter tido uma esperteza da Big Tech lá nos grandes números e falar, vai ser pela gente aqui na... Nós vamos fazer desse jeito, nós vamos gerenciar nós mesmos aqui. Tá? Não vamos dar acesso para o seu inventariante. Se quiser mexer, vamos para Se Califórnia. quiser mexer, vem aqui na Califórnia, faz um acordo comigo aqui, que eu que vou ter um royalty em cima dessa operação. Tá, mas por quê? Porque você não foi previdente, porque você não fez clara a sua vontade. Sim. Então é importante fazer clara a sua vontade, porque a sua vontade será preservada para além. Se você não quer que seu pai gerencie seus dados, o seu irmão gerencie seus dados, deixe isso claro, por escrito, porque aí não haverá nem conflito ético. A legislação se antecipará e resolverá. Tá? Perfeito. Já pensou alguém, depois que você morre, começa a divulgar discursos de ódio na sua página? Então, Curtindo coisa, né? Eu tenho um amigo que morreu há 3 anos, eu falo, nossa, o Chico Xavier aqui que tá mandando isso aqui. Porque tem alguém operando a conta dele mandando coisa pra mim. Sim. Depois eu descobri que era filha, eu falei, beleza, né? Mas eu até me assustei, né? Falei, ó, fulano te mandou mensagem. O cara morreu tem 2 anos. e a sociedade hoje polarizada, né? Como a gente vê, sem querer falar muito, mas Lula e Bolsonaro, muita polarização. Seu pai é Lula, você é Bolsonaro. De repente, seu Instagram muda o perfil e começa a postar só favorável a Lula, por exemplo. Não. E aí, os teus amigos... os teus amigos viram depois de inimigos. morto, pô, o cara tá... Aquela frase que o pessoal fala, o cara tá se revirando no caixão. Exatamente. Tá? Então é isso aí. Então você tem que ser precavido hoje. Infelizmente a sociedade se tornou complexa. É. O Estado quer regular tudo. Então se você não regula o que você pode... O espaço do que você pode regular diminui dia a dia. Agora, se nem naquilo que você tem autonomia você não se preocupa, Exatamente. o Estado vai regular aquilo. A pergunta que eu faço é... Eles brincam, você é anarcocapitalista. Eu falo, não sei o que eu sou. Mas a pergunta que eu faço é, você confia plenamente no seu Estado? Para o seu Estado resolver em seu lugar essas coisas? Essa é a grande pergunta ética que cada um deve responder para consigo. Sim. Ah, não, tem coisa que eu não concordo. Tem coisa que eu concordo, tem coisa que eu não concordo. Então, cara, se você concorda, beleza. Se você não concorda, deixe clara a sua opinião, exerça o seu direito de não concordar com o Estado. Mas como é que você faz isso? Ou por testamento, ou por ata notarial. Isso. O termo técnico é testamento, na minha visão. Daí o papel do advogado, né? Sim. Porque o advogado vai te orientar em todo esse caminho, até Sim. você elaborar um bom testamento, regulando, dirigindo tudo aquilo que você deseja. Exato. É imprescindível o advogado aí. A gente fala, vamos falar, mas são suspeitos, são advogados. Cara, eu já trabalhei no Ministério Público, já trabalhei no Judiciário e hoje eu trabalho na advocacia, cara. O advogado é essencial. Você tem que ter hoje médico de confiança, contador de confiança e advogado de confiança. Ô, Júlio, aquela questão, eu vou voltar nela um pouquinho, porque acho que o pessoal precisa entender. A questão da memória, fazer um memorial ou administrar a minha conta. Eu posso nomear o Legacy Contact, o executor digital aí, só para fazer um memorial da minha conta? Sim. Ele não vai poder ter acesso, não Você vai pode poder publicar nomear nada. dois. Assim como você pode ter 2 testamenteiros, 10 testamenteiros, você pode ser testamenteiro, e a pessoa que por testamento vai poder atuar em seu nome. Ele não se confunde com o inventariante, tá? São pessoas diferentes. Testamento é a pessoa que você confia para fazer cumprir seu testamento, esse é o testamenteiro. Sim. Inventariante é o cara que vai tomar decisões lá, burocráticas, em seu nome, No depois que inventário. você se for no inventário. Né? Vai pagar suas contas, então são papéis diferentes. Eu falo isso porque tem coisa que você deixa em testamento que não vai para o inventário. Posso confessar um crime, cara, por testamento? Posso. Por uma questão de consciência. Eu vi que tem um inocente que foi condenado aqui e, na verdade, eu sou o criminoso. E eu quero partir com a minha consciência limpa. Então eu coloco lá, eu confesso um crime. Isso não vai para o inventário. Por isso que você, quando deixa um testamento, são 2 processos. A abertura, cumprimento, registro, cumprimento de testamento e o inventário. Eles caminham juntos, mas são 2 processinhos. Sim. Porque são situações que você separa. Tá? Você pode ter mais de um testamenteiro. E pode separar os testamenteiros por funções. O José vai fazer A, B e C, o Antônio vai fazer D, E e F. Assim você pode fazer também na questão do testamento Contact. digital. Olha, quem vai gerir o meu memorial vai ser José. Meu companheiro de botiquinha aí, que eu tomo todas com ele, e ele pensa exatamente como eu, então ele vai saber o que eu pensaria sobre determinado tema, ele é que vai postar as coisas, ele que vai fazer. Tá? Agora, para gerir comercialmente, a exploração econômica aqui, para cuidar de Bitcoin, vai ser o meu pai, que eu tenho plena confiança nele, que ele vai distribuir com a minha mãe. É um bom investidor, bom investidor, vai cuidar dos meus irmãos como eu cuidaria. Sim. Tá? Aí você separa as 2 coisas, você pode fazer isso, desde que você se planeje, antecipe a sua vontade. Um testamento hoje não é nem caro para fazer, se você parar para pensar. Pela tabela da ordem, você vê, para elaborar um testamento, não é caro. E o testamenteiro pode fazer papel de Legacy Contact também. Pode, não tem problema nenhum.
Pode ser uma função. pessoa só, você pode desdobrar em mais de uma, você pode até nomear, mas e se o Antônio morrer antes de mim? Então vai ser o Antônio, o José, o João. Nessa ordem. Ou qualquer um deles. Ou todos eles. Não tem problema nenhum. Eles decidem. Você tem um espaço de liberdade para fazer essa disposição testamentária. Perfeito. Muito bom. Júlio, uma outra questão interessante é que aí já também vai entrar no novo Código Civil, no projeto, né? Os blogueiros, muito filho de blogueiro que nem nasceu e já tá com 1 milhão, a Virgínia Fonseca, que é muito conhecida, a Chantal, e as filhas dessas blogueiras que são famosas, o filho delas antes de nascer tava com mais de 1 milhão de seguidores no Instagram, já vendendo produtos de bebê lá, e bomba, né? Já tá ganhando dinheiro antes de entrar, antes de ser vivo. Sim. Como que é isso, assim? Muda todo o nosso padrão, né, de estudo do direito civil, né? Existe prole eventual, César? O artigo 1790, isso não precisa nem estar previsto em lei, tá? Isso já está no Código Civil. Você vai lá no artigo 1799, no 1800, no 1801, do Código Civil já vigente, tá? Tem a prole eventual. O que é prole eventual? Tá? O não concebido já pode ter direitos sucessórios assegurados. Não concebido deixo a herança para o filho do meu sobrinho. Não, seu sobrinho não é nem casado. Pois é, eu quero forçar a vontade para ele casar e para ele ter filho, para seguir o nome da família. Sabe essas histórias? Você pode fazer isso. Aí depois da sua morte, tá? Aí tem uma discussão se depois da morte teria 2 anos para estar concebido ou para decidir, ou já estar nascido, tá? Há uma corrente que projetaria isso aí para 2 anos e 10 meses, tá? Porque o prazo é de 2 anos. Mas se no último dia dos 2 anos conceber, vira nascituro, prolongaria isso aí. O prazo lá, tá? Então tem essa discussão, tá? Até o não concebido, cara, já pode. E por que o pessoal faz isso? Cara, qual que é o CPF tributável de um não concebido? Qual o CPF de um nascituro? Como é que o fisco sabe? É verdade. É o caminho Eu tenho da até medo fortuna. de falar isso, amanhã já tem um decreto regulando isso aí. É verdade, não tinha Essas pensado pessoas nisso. fazem isso para o nascituro. O nascituro, tá? Se você for seguir hoje o enunciado 1 das jornadas de direito civil, tá? Já desde a concepção, tá? Não tem essa de 3 meses, não tem essa de aborto. A ideia era essa, era conceptualista. Concebeu, já tem direito preservado. Sim. Né? Ah, mas não tem que nascer com vida? Cara, alimento gravídico não devolve. Direito de ter nome de sepultura, não pressupõe que você nasceu. Então, o enunciado 1, ele parte da ideia que mesmo que não nasça, já tem direito de... Não é nem expectativa, é direito já mesmo. é direito, entendi. tá, do nascituro. Enunciado 1. O que está tendo hoje é uma discussão e vai para o projeto. Por quê? Porque o STF no criminal resolveu falar que o aborto não era mais crime. E aí começa-se agora a DPF, que estava com a Rosa Weber, não sei nem para quem foi distribuída agora, para a questão da permissão ou não do aborto até 3 meses. Isso vai impactar. E o Código Civil, até pela Sunset, o projeto, né? Até pela ideia de Sunset Clauses, né? As cláusulas do pôr do sol, tá? Onde a pessoa é livre para tomar suas decisões íntimas e tal. Então eles estão numa linha da permissividade do aborto. Isso vai alterar o regime atual. Porque aí vai ter só a expectativa de direito do nascituro. Tá? Ou pelo menos a partir dos 3 meses. Para adquirir um direito de 3 meses para frente. Que até 3 meses, se você admitir o aborto, ele não teria direito a nada. Sim. Tá? E aí vai ter uma série também de discussão. E o gravídico de 2 meses? Vai ter que devolver? Porque você não tinha o direito? Então a questão ainda é muito complexa. A questão ainda é muito complexa. E ela ainda não está bem definida. E aí que eu falo da questão do projeto ser aprovado ou não ser aprovado. O projeto hoje estaria abrindo caminho para a regulamentação do aborto. Mas imagina a hora que chega no Congresso essa pauta. Pensa nos conservadores pensa na CNBB. Bancada religiosa. Bancada religiosa, evangélica. Tá? Então isso é uma coisa que ainda está muito indefinida. Tá? E no Senado, hoje, o governo não tem maioria, tem minoria. Tá? Então hoje é uma questão ainda que está... Essa é uma questão que está bem ainda na situação da resolução ainda legislativa incerta. Tá? Mas pela redação do projeto, era para liberar o aborto até 3 meses. E aí a personalidade estaria impactada por isso e talvez nós teríamos que reformular o enunciado 1. Com certeza. Tá? Mas hoje, enquanto não temos Enquanto não temos, está valendo o enunciado 1. E vale a pena nesse sentido que tem você falou. gente já buscando o aborto com base aí no posicionamento na jurisprudência da do STF. segunda turma do STF. Tá? E tem juiz que dá, juiz que não dá, e tá ainda nessa incerteza. Sim. Agora, a questão de se fazer em nome do nascituro, primeiro que você garante o prolongamento do nome. Mas pare e pensa, é só com a certidão de nascimento que vai ter o CPF. Antes disso não tem. Questão tributária aí tá zerada. Vale a pena. Tá escondido, né? Você tem que contar com a boa fé. Não estou dizendo que esteja ninguém de má fé. Ou que as pessoas que estejam fazendo isso tenham pensado nisso. Estou falando que, em tese... As consequências disso, né? Em tese, o físico vai ter que contar com a boa fé da pessoa de declarar o que o nascituro tal não está vendendo.
E o fisco não vai ter como fiscalizar isso. Julião, mas continuando aqui nossas perspectivas de futuro. A gente morre fisicamente, vamos supor que a gente morra fisicamente e vai continuar morrendo fisicamente. Não sei quanto tempo, enfim. Mas podemos continuar vivendo no metaverso ou no mundo digital. O Código Civil, no projeto, porque o atual, claro que não regula, mas o projeto regula isso. Deveria regular, do seu ponto de vista? Como que vai ficar isso? Ó, dois aspectos, tá? Em primeiro lugar, você falou em direito e futuro. É. Tem um livro muito bom do Dalmo de Abreu Dallari, escrito nos anos 90, que ele falava o futuro do Estado. Esse livro é muito bom. Muitas previsões que ele fez estão aí e muitas ainda estão para se realizar. Segundo ponto, nós não vamos viver para sempre apenas no metaverso. Nós vamos viver para sempre, ou pelo menos quem tiver dinheiro, a partir já de 2030, 2035. Uhum. Quem é que fala isso? Professor Yuval Harari, aquele mesmo que escreveu Sapiens, ele escreveu um livro chamado Homo Deus. Não leiam se não quiserem se deprimir, tá? Eu li até o fim, tem muitas dicas interessantes ali, mas é um livro extremamente deprimente quanto à visão do futuro, tá? E lá ele aponta estudos de Harvard, tá? Do MIT e tal, que até 2030 as pessoas não irão mais morrer fisicamente de doenças. 100% das doenças, o que não for curável será tratado, desde que você tenha dinheiro, ou plano de saúde, ou equivalente que lhe garanta a continuidade do tratamento. Talvez já antevendo isso, você viu que o Supremo Tribunal Federal já voltou atrás, tinha regulado as políticas públicas em 2022, e agora já voltou atrás para falar, opa, não é qualquer caríssimo que eu vou garantir. Já estão pensando nisso, Sim. tá? Então a gente trabalha com oncologia, com clínicas e tal, eles têm revelado que hoje já tem tecnologia disponível, por exemplo, para tratar 100% dos cânceres. 100% dos malignos tem tecnologia já. Só que aí gera um outro problema. Qual? Primeiro, né, que é uma coisa seletiva, infelizmente, só quem tenha dinheiro, acesso, nesse primeiro momento, continuará fisicamente vivo. Tá? E o Estado já está recuando na ideia de manter todo mundo vivo. Tá? Segundo, olha o problema previdenciário. Antes você ficava aposentado até o fim dos seus dias. Pela reforma, você tem que ter um caixa para te garantir determinado tempo lá nos cálculos atuariais. Chegou daquele tempo, se você viveu mais, você vai ter que viver com seus próprios recursos. Imagina num quadro de uma pessoa que se aposenta com 70 anos e que vai viver aí 140, 160 anos. Cara, que reserva que ela tem para viver? O que ela vai continuar fazendo para manter essa expectativa dela de continuar tendo quem a sustente? Então, são questões graves que nós temos que lidar. O futuro do direito, da tecnologia, está caminhando para isso. Logo, logo, nós vamos ver isso aí posto em legislação. Por hora, não tem nada. Por que não tem? Porque é um tema extremamente inconveniente. A hora que o Código Civil for regular essas coisas, o direito previdenciário vai falar, poxa, tem legislação no civil que vai dar pega para brigar no previdenciário. E agora? Tá, então, o Estado está dando uma certa enrolada nisso aí, deixa o STF modulando as coisas como parece que já está indo nesse sentido. Tá? Então a gente tem essa dificuldade prática. Agora, certamente que quem morrer fisicamente vai viver eternamente aí ou pelo menos enquanto nos trocar a tecnologia, né? Vai viver nas redes sociais, aí se tiver tomado essas cautelas. Tá? Você pega a Elis Regina na propaganda da Volkswagen, onde manipularam a imagem dela como se ela estivesse viva fazendo propaganda. E alguém provavelmente... É óbvio que depois que entra no domínio público a imagem, né? Aí quem quiser usar, que use. Mas você pode lá fazer contratos para usar a sua imagem por um tempo maior que o previsto em lei. Nesse contexto... Em vida. Em vida. Você faz um contrato... E aí meus herdeiros vão se beneficiar disso. Vamos dizer que eu fosse a Elis Regina. E se antevisse isso hoje, eu falaria com a Vox, pode usar a minha imagem, cara. Só que você vai usar a minha imagem por 100 anos. Em 100 anos vai ter que remunerar meus herdeiros. E aí você tem, não a lei, mas você tem um contrato prolongando a exploração do seu direito de imagem por um tempo superior. É pacta sunt servanda. A Volkswagen não é hipossuficiente. Né? Pelo contrário. Muito pelo contrário. Então, dificilmente ela falaria isso. Você vê lá o Velozes e Furiosos, tá o Paul Walker lá ativo, né, em todas as cenas. Ele já morreu tem quase 10 anos. É verdade. Entendeu? Então, hoje é uma realidade que você tem que... Você vê a inteligência artificial fazendo vídeo, voz da pessoa conhecida, vídeo da pessoa conhecida. Então, é uma coisa muito complicada. Deepfake, tendo que identificar, olha, isso aqui não é o César Babler, isso aqui é alguém que colocou o César Babler aí. Tá? Então, hoje você tem todo um regramento que precisaria vir, e vir com uma certa urgência, mas que não há vontade legislativa de ser resolvido.
Enquanto não vem, as partes têm que se cuidar para Tem que estabelecer os tomar contratos. cautela, faz E o contrato, advogado ali, pode mais um nicho cobrar. muito grande para atuar. Mais um nicho grande para atuar nessa área digital aí, nessa área do prolongamento do uso da sua imagem, de dados que são próprios do seu patrimônio e tudo mais. É uma nova realidade Nova e realidade. quem se formou até 2015 não tem a menor condição de atender um cliente sem ter previamente estudado toda essa complexidade que está vindo aí. Com certeza. E a cada dia surge alguma coisa nova. Então é um ramo que exige direito digital uma continuação, uma estudo continuidade de continuado. estudos que é uma coisa impressionante. Perfeito. Júlio, para a gente encerrar, uma questão também que é para o futuro, que o direito brasileiro nem fala muito disso, mas o direito europeu, que é a proteção à privacidade mental. Questão de neurodireitos ali, como que fica isso? O que você pensa disso? Já ouviu falar? Já ouvi, porque você pega, por exemplo, alguns estados americanos admitem lá que você faça um. Antes você fazia lá com o equipamento de cardiologia lá, o. Holter? Não é o Holter. Quando você vai fazer aquela comprovação, detector de mentiras, Sei. tá? Você começava de modo incipiente fazendo aquilo com o batimento cardíaco, que o mentiroso acelerava na hora de responder e tal, polígrafo, tá? Hoje, você já tem PET scan e tecnologia de, não é ultrassonografia, é Ressonância? ressonância magnética, onde a hora que o condenado está fazendo o detector de mentiras, com esse equipamento, você vê a área do cérebro em que atua a mentira operando. Porque tem uma área do cérebro que você usa no córtex para mentir, tá? Então, com esse PET scan, você sabe que ele está mentindo. Então, o Estado já começa, quando nós permitimos, a regular nosso pensamento. E como que fica a proteção disso? Assim como tem uma área do cérebro que detecta mentira, tem uma área que detecta cobiça, luxúria, pá, tá tudo mapeado já, meu amigo. E essa proteção do neurodireito está nesse foco aí. Você tem que tomar um cuidado. Até onde o Estado pode ir, né? Quando você adere em bloco a termo de uso, permite acesso a cookies, cara, você tem que ler tudo, printar tudo. Porque se você não compreendeu, estava numa linguagem obscura, você tem como lidar contra isso judicialmente. Caso contrário, por que você assinou aquilo? Por que você não questionou? Por que você não regulou? Ah, isso pode, isso não pode. Nem que seja por uma notificação ao provedor lá, uma notificação que você faça ao escritório dele no Brasil. Sim. Olha, meu, isso aqui não pode, isso aqui não vale, isso aqui, tá? Então, essa proteção da intimidade é muito complicada. Imagina aí você fazer uma legislação que permita, numa ação de direito de família, o juiz ver se teve traição, não teve traição. Exatamente. Por PET scan, cara. É uma coisa muito delicada. A União Europeia já está se postando no sentido de que não se admita isso, tá? Ou que haja uma prévia, por exemplo, na proporcionalidade. Se eu estou no corredor da morte, é uma última chance que eu tenho de me manter vivo, é me submeter a isso. E se eu tenho convicção que eu sou inocente, eu vou fazer isso mesmo. Sim. Já estou morto mesmo, deixa eu fazer isso, tá? Agora, se você permite isso de um modo generalizado, na ação de despejo, na ação monitória, está mentindo, ele devia para mim, sabe que está devendo. E aí vira uma coisa muito complicada, porque você está lidando com dados sensíveis da personalidade humana, tá? Então é uma coisa muito delicada, deveria ser regulada também, mas de um modo a preservar a sua intimidade. Isso. E não permitir flexibilização. E pela extensão do termo intimidade, talvez até objeto de emenda constitucional. Porque aí lei disciplinando sobre isso é muito complicado. Sim. Ficar contando com ponderação de princípios depois é muito complicado. Colocar essa proteção lá no artigo 5º, né? Tá? Eu não quero que ninguém saiba qual que é a minha opção sexual de verdade. Pô, o cara vai fazer lá, vai perguntar detectar. isso lá na hora, vai detectar. Tá? Entendeu? Então é uma coisa muito complicada. Imagina o Estado, você está sonegando, né? Pim. Pegou, captou. Pegou, você vai responder um processo crime? Mas pera lá, é o direito que eu tenho de não me incriminar. Então nós temos que tomar um cuidado muito grande com a regulação desse tema. Perfeito. E, Júlio, assim, só para dar um spoiler pro pessoal que está assistindo, o próximo tema que o Júlio vai voltar aqui é alimentos gravídicos. Quer dar um pequeno spoiler sobre isso, Júlio? Não só gravídicos, né? Mas alimentos em geral é um tema pungente. É um tema que suscita muita dúvida, tá? No caso do gravídico, nós temos aí alterações que virão no Código Civil, tá? Porque hoje a tendência é dar uma certa limitada naquilo que é direito indisponível e o que é direito intransigível. É diferente, tá? O direito do menor a receber alimentos, ele é indisponível? Porque é um absolutamente incapaz. E as pessoas não sabem que uma coisa é o gravídico, onde está sujeito a eventual condição, se ele nascer com vida ou não. O dever de sustento, que é a partir do momento que ele é gerado e vai até os 18 anos.
e depois ele vira alimento comum, muda o regime jurídico. Então são 3 regimes jurídicos que essa criança que vai virar adulto vai ter durante a sua existência, que a gente sabe que tem muita situação em que o alimento passa dos 18 anos, vai até a conclusão do ensino superior, Sim. ou vai até os 24 anos, né, por acordo entre as partes. Na legislação previdenciária vai até os 21, porque 21. persegue o Código Civil anterior. né, a Independente de maioridade fazer era universidade 21. ou não. É. Exato. É. Né? No caso do gravídico, a tendência é dar uma limitada na questão não da indisponibilidade, vai continuar indisponível. Mas mesmo sendo indisponível, ele é transigível. Olha o tanto de acordo que você tem em ação de alimentos de menores. Pelo artigo 840, 841, é transação. Embora indisponível, você pode fazer acordo. Ah, mas como é que explica isso? Não, veja bem, meu amigo. Pode fazer o acordo, mas por ser indisponível, tem que ter homologação judicial, tem que ter um promotor ali Isso. atuando. Se houver prejuízo, pode ser revisto, tá? Então tem todas essas condições de transigibilidade. A tendência é aumentar um pouco o filtro, porque tem muita mãe aí que se vê premida e é um prêmio para o devedor, né? É. Aí ela está desesperada, o cara propõe, te dou 3 mil hoje, mas tem 10. Tá? Então é dar uma limitada, fixar percentual aí mínimo do que pode abrir mão, do que não pode. Então isso está tudo em estudo hoje, novo código. Tá? Nos gravídicos aí, cara, eu tenho um caso de gravídico, cara, que a mulher no primeiro mês teve a detecção, ela já pediu. A juíza foi despachar, cara, o processo. A criança já tinha 1 ano e 6 meses. Nossa. Que teve o despacho inicial. Nossa. Tá? Aí quando eu entrei no processo já estava assim, o gravídico. Tá? Então o gravídico é para possibilitar já desde logo as ferramentas para já receber aquilo. Sim. Tá? A possibilidade de você estar começando a levar isso para o extrajudicial, ou terceirizando de algum modo, encaminhar, por exemplo, para a defensoria já se chama. Tem uma lei aí, que é a Lei da Investigação de Paternidade, pouca gente sabe, ela é de 1991, tá? Onde o cartório já tem que perguntar para a mãe lá, quem que é o provável pai? E essa lei caiu no desuso, os cartórios não estão fazendo mais isso. Por quê? Porque não que o cartorário vai colocar é filho de José, mas ele tem que comunicar ao fórum e à promotoria sobre a mãe ter indicado, ó, o pai é aquele. E a promotoria e o judiciário teriam que já ir atrás do cara para falar, e aí, você vai reconhecer ou não? Ah, não vai, quer já marcar aqui que isso já preveniria os processos, Exatamente. já agilizaria. Na comarca de Jaguariúna, por exemplo, eu entrei com esse questionamento no cartório. Ele falou, não sou obrigado, não é? Aí eu entrei judicialmente. Aí o cartorário sofreu repressão. Sofreu lá uma advertência por parte dos juízes. Tá? Então, essa situação, isso vai ser regulado agora para facilitar, agilizar, né? E é como você disse, vamos ter que precisar aí de um podcast novo. Exatamente, só para tratar isso que eu ia falar. Isso aqui é um gostinho de quero mais. É só spoiler pro pessoal que tá ouvindo a gente saber o que vem por aí nos próximos episódios que o Júlio vai estar aqui. Júlio, foi ótimo de novo conversar com você. Te agradeço imensamente pela presença. Você sempre está aqui de boa vontade, com carinho, expondo tudo que você sabe, esse conhecimento vasto que não tem fim. É um prazer te receber aqui. Você é meu amigo, então eu sou suspeito para falar. Mas a porta está aberta sempre para você, sempre que você quiser. É um prazer. A nossa amizade vale mais que tudo. Mas para mim também é uma grande oportunidade de vir aqui e estar tacando minha colher suja na panela limpa dos outros aí, com as minhas opiniões. Tá? Eu te agradeço, César, mais uma vez o convite, a oportunidade. E tamo junto aí. Tá, vamos começar a desbravar os temas do direito civil, aí, alimentos, briga de vizinho. Isso aí. Vai ter muita coisa para ver, condomínio. Tamo junto. Pessoal, obrigado. Até o próximo episódio. Espero vocês. Um abraço.